Falaremos agora sobre grupos estratégicos. O que são grupos estratégicos? Dentro de uma indústria, nós temos todos os concorrentes. Temos aqueles concorrentes que competem diretamente com a empresa e temos aqueles concorrentes que concorrem indiretamente com a empresa. O que distingue um do outro? Quando eu trato de concorrentes diretos, são aqueles concorrentes que praticam as mesmas dimensões estratégicas. E os concorrentes indiretos são aqueles que praticam dimensões estratégicas diferentes. O que são dimensões estratégicas competitivas? Por exemplo, especialização, identificação de marca, política de canal, seleção de canal, qualidade do produto, liderança tecnológica, integração vertical, posição em custo e posição de preço. Então, esses são alguns dos pontos que tratamos com relação a dimensões estratégicas e que devem ser bem observados. Quando eu analiso grupo estratégico, eu tenho que identificar bem em que condição que cada um dos concorrentes está para que eu possa, a partir daí, diagnosticar claramente a posição de cada um deles. Aqueles que praticam dimensões estratégicas iguais são os concorrentes diretos. Aqueles que na mesma indústria praticam dimensões diferentes são os concorrentes indiretos. Logicamente, eu preciso fazer uma análise onde eu consiga identificar cada um deles e as suas características. Os grupos e perfis estratégicos de cada um dos concorrentes no setor tem que ser bem mapeado para que eu possa definir a partir daí qual é a estratégia ideal que eu devo aplicar. Até mesmo desenvolver estratégias criando um grupo estratégico só para a minha empresa, onde eu consigo, a partir daí, minimizar a concorrência direta. A questão da barreira de mobilidade, ou seja, sair de um grupo estratégico e ir para outro grupo estratégico, é uma questão muito interessante de ser avaliada. Porque de repente eu coloco a minha empresa numa condição de vantagem, mudando o grupo estratégico no qual ela atua e criando com isso possibilidades de resultados melhores. Embora a existência de barreiras de entrada proteja a empresa, o grau de dificuldade para que esses entrantes possam interferir no cotidiano da empresa passa a ser maior. Por que eu digo embora? Eu crio situações de barreiras para entrantes no meu setor, mas eu não consigo impedir que ele entre. Então eu tenho que estar em constante inovação, vigilante, para que, à medida em que eu perceba a ameaça, eu possa ter mobilidade para criar, de certa forma, alternativas novas onde atuar com menos concorrência. Logicamente, é mais difícil para uma indústria penetrar num setor quando as barreiras são maiores. Mais fácil quando as barreiras são menores. É óbvio que isso realmente é um fato que não consigo assim gerenciar de forma direta, mas que eu posso planejar. Essa penetração eu poderia classificar da seguinte forma: quanto mais difícil for entrar em um grupo estratégico, eu poderia classificar esse grupo como um grupo forte. Quanto mais fácil eu entrar num grupo estratégico, eu poderia classificar esse grupo como um grupo fraco. Consequentemente, a criação de um grupo estratégico novo me possibilita criar barreiras para a concorrência. E criando barreiras para as concorrências, eu posso trazer vantagem para o meu negócio, dando a ele possibilidades de resultado melhores. O fortalecimento da posição do grupo estratégico é uma questão muito procurada e muito buscada por todas as empresas, onde a partir daí eu consigo me proteger contra as ações dos meus concorrentes, levando em conta que eu tenho que buscar uma situação onde me proporcione o maior retorno possível. Então a criação de grupo estratégico novo pode ser uma das possibilidades a ser lançado mão para que eu consiga proteger o meu negócio.
Logicamente, eu tenho que fazer um mapeamento de todas as empresas que fazem parte do setor que atuo, conhecendo a posição de cada uma delas e, a partir daí, definir a minha posição dentro do grupo estratégico. Próximo momento, nós vamos falar sobre o ambiente interno, onde abordaremos as questões relacionadas com a empresa, a sua missão e os seus objetivos.